O Brasil também talvez não tenha dado atenção que poderia ou deveria. Bem, então, a retomada do estratégico de desenvolvimento, um pouco da crise internacional, aqui eu vou passar, e concluindo, então, o tempo está em cima. O fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação é um dos objetivos principal de uma política de competitividade sistêmica. Tanto o setor público como as empresas privadas desempenham um papel-chave, obviamente, no fortalecimento da inovação, do sistema de inovação. As empresas produtoras devem necessariamente aprofundar seu compromisso com novas tecnologias, financiamento, etc. O setor público deve assegurar níveis adequados de pesquisa básica. Os esforços devem ser vistos como complementares. O Estado deve promover, orientar e articular atividades inovadoras e vínculos entre a universidade e agência de fomento, e laboratórios públicos e privados. A política pública deve incluir medidas e programas formulados em associação com o setor privado e formação de recursos humanos qualificados. Assim mesmo, a política pública deve arbitrar os meios para induzir desenvolvimento de instituições, sinergias e complementaridades estratégicas no seio do sistema produtivo. Então, agradeceria em nome do secretário, em meu nome, e algumas perguntas ou questões que vocês queiram encaminhar para ele novamente. Eu posso encaminhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme, do CNPq. Eu queria aqui, antes da gente passar, nós vamos ter um intervalo, depois vamos fazer a parte das perguntas, mas só fazer umas observações, né, que eu acho importante nessas 4 apresentações que nós tivemos. O general Mattioli destacou aqui o esforço conjunto do governo em torno da questão da defesa, né, e o esforço que se refletiu, como o Pablo mostrou aqui, no aumento de gastos com investimento, né, que foi um aumento bastante expressivo nos últimos anos. Essa articulação envolveu também uma articulação de orçamentos, né, dos vários orçamentos do governo federal, né, dos vários ministérios. A Heloísa ressaltou aqui os pontos de identidade entre o projeto Brasil Maior, né, em relação à inovação, agregação de valor e o aumento dos investimentos fixos, e a Estratégia Nacional de Defesa, né, que tem pontos muito similares. E aí que eu queria destacar que acho que nós precisamos ter um foco mais direcionado, né? A Estratégia Nacional de Defesa, ela prioriza 3 setores, né? O setor cibernético, nuclear e o espacial. Justamente 3 setores que dizem respeito também ao desenvolvimento tecnológico em áreas importantíssimas, né? E sempre a gente prevendo o uso dual dessa tecnologia. O Pablo aqui falou em transbordamento, né? Ele usou uma outra palavra aqui, que é o transbordamento tecnológico, que muita gente fala em uso dual de uma tecnologia. E nós aqui, Pablo, temos inclusive um grande desenvolvimento que é no controle aéreo, onde o sistema de defesa aérea ele teve a sua dualidade no sistema de controle de tráfego aéreo, e que o Brasil tem um dos melhores do mundo nesse setor, a partir de tecnologia nacional. Então, eu acredito que nós precisamos, em todo esse processo, ter um foco mais direcionado, né? E esse foco no esforço tecnológico, no meu modo de ver, tem que estar colocado nesses 3 setores, né? Se nós imaginarmos que vamos desenvolver um conjunto muito grande de setores, eu acredito que, por conta da nossa restrição orçamentária, a gente acaba desenvolvendo muito pouco, né? Aqui o Pablo citou um dado que é significativo, quer dizer, o Brasil gastou, foi no último ano aquele seu dado, né? Dado médio, né? Nos últimos anos, o Brasil vem gastando 1% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Os Estados Unidos gastam 2,7% do PIB.
Só que o PIB americano é 10 vezes maior que o PIB brasileiro. Então, enquanto nós gastamos os Estados Unidos gasta 27, quer dizer, 27 vezes mais do que nós gastamos em pesquisa e desenvolvimento. Então, todo esse esforço, essa melhoria que nós estamos fazendo, ela ainda é muito pequeno perante o que gastam outros países, né? Principalmente os países do mundo desenvolvido. Então, eu acredito que nós precisamos ter um foco muito claro de que setores e que pesquisas nós vamos investir, né? O Guilherme citou aqui que nós estamos avançamos apenas de 38% para 38% de empresas que têm inovação, que é um número ainda pequeno, né? E os institutos que se dedicam à pesquisa na área de defesa são os 35 institutos. E bolsas, apesar do número ter aumentado significativamente, mas ainda temos 450 bolsas por ano. E não é um número, vamos dizer que melhorou. Tudo vem melhorando, mas nós ainda temos um grande espaço necessário para crescer e para avançar. Então, eu acho que nós precisamos nessa busca aqui de uma política de criação de base industrial, uma política de desenvolvimento tecnológico, nós precisamos criar um foco permanente, quer dizer, foco de que setores exatamente nós vamos buscar esse desenvolvimento, esse crescimento, né? Onde que nós vamos, a nossa indústria de defesa deve centralizar a sua atividade. E aí, eu acredito que nós precisamos avançar muito na busca da transferência de tecnologia e da internalização dessa tecnologia, como foi destacado já em outro painel e como tem perguntas aqui que nós vamos fazer também a seguir. Então, eu acho que aqui nós vamos ainda debater esse assunto na segunda parte, né? Vamos avançar mais aqui nessa discussão, mas eu acredito que nós podemos aqui ter uma clareza de que a situação no Brasil hoje vem avançando, nós estamos com instrumentos legais que permitem um desenvolvimento industrial, como é a medida provisória 544, temos instrumentos institucionais, que são os institutos e as políticas que os ministérios vêm desenvolvendo em consonância com a política de defesa, ou melhor, a política de defesa em consonância com a política de desenvolvimento tecnológico e industrial do Brasil, mas precisamos sempre estar azeitando e aperfeiçoando cada vez mais esse processo. As perguntas aqui estão muito interessantes, nós vamos fazer um intervalo, se eu não estiver enganado, 15 minutos? 15 minutos. 15 minutos, voltamos e retomamos com as perguntas, ok? Muito obrigado. Microfone da mesa, por favor. A mesa. Alô? Vamos retomar aqui. Eu vou fazer duas perguntas aqui para o Guilherme, do CNPq. O pessoal sentar, né? Essa é a grande ideia, é uma lista. Mas vai ter uma parte comum. Bom, vamos iniciar então. Aqui, Guilherme, duas perguntas aqui para você. Uma do Daniel. Muito é discutido a respeito da importância dos recursos humanos para o cenário da defesa nacional, mas sempre com foco nos oriundos do setor de ciência e tecnologia. Os senhores concordam que há um esquecimento em relação à formação de profissionais voltados para a operacionalidade e principalmente para o gerenciamento e a gestão estratégica? E a segunda, do Coronel Jorge. A transferência de tecnologia estratégica sensível é quase impossível. A transferência tecnológica quando essa é tangível ou depreciada, sendo intransferível quando é nova ou sensível. A França está realizando transferência de tecnologia na construção de submarinos e disposta a fazê-lo na venda do Rafale.
Essas ações do governo francês, como um país amazônico, Guiana Francesa, podem ser vistas apenas como acordos comerciais ou seria a introdução de produtos da França na América do Sul, como área de influência, sendo inibidor para o desenvolvimento de indústria de defesa do Brasil? A primeira pergunta, então, é do Daniel, muito discutido do recurso humano, né? Eu concordo que a área de gerenciamento e gestão estratégica são estratégicas também. A verdade é que todo início de discurso, eu diria, todo início de avaliação é mais tecnológico. Mas eu tenho certeza, que eu não tenho dúvida que a área de gestão é importantíssima. Estava até agora falando lá fora com representantes de um grande centro inglês, né, da Inglaterra, dessa área, e o ideal talvez fosse, sei lá, vou dar um número aqui, 20, 30% de gestão, 70, 80% de tecnologia. Mas não tenho dúvida que é importante a área. Com relação à pergunta do Coronel Jorge, outra pergunta também bem interessante aí, que de transferência de tecnologia. Nós não temos dúvidas, ou eu não tenho dúvida, nós sempre aqui não temos dúvida, que é uma questão delicada, que não é questão só de comprar equipamento, como o senhor bem exemplificou aqui, que vai resolver, demanda muito mais de recurso humano, muito mais de homem-hora do que isso, e a gente conta, o que eu sei, por exemplo, o senhor se referiu ao Rafale, o que eu sei é só de ler jornal, mas eu diria que o debate foi bem conduzido, tanto que tinha algumas prioridades, que a aeronáutica, no caso, tinha mais interesse, pelo menos pelo jornal no caça sueco, e, enfim, a gente sabe que isso é importante. Eu vou usar o exemplo de outra área. Aqui próximo do Santos Dumont, ali na Ilha do Fundão, tinha o SEMPES da Petrobras e tinha o FRJ. Até 30 anos atrás, ninguém queria ir para lá. Hoje foi disputado leilão, o último terreno, porque todos querem ficar perto do SEMPES, da Petrobras, e na área de águas ultraprofundas, o desenvolvimento e o conhecimento está sendo realizado, está sendo desenvolvido no Brasil. Tem uma empresa britânica, a BritGas, que está trazendo, por exemplo, o maior centro de tecnologia deles vai ser aqui no Brasil. Porque, por interesses óbvios deles, né, e interesses nossos também. Mas eu concordo que é uma discussão interessante essa, e contem com a gente para ajudar. Obviamente vocês são as pessoas mais indicadas, nesse caso dos equipamentos de defesa, mas nós sabemos que precisa de recursos humanos, por isso, agora também no café, conversava com o general Mattioli e com outros, eu acredito que dê para a gente alocar algumas dessas bolsas do Ciência Sem Fronteira para que oficiais de várias áreas tragam conhecimento, passem lá fora o tempo e tragam conhecimento. Porque é interesse nosso, não adianta só comprar equipamento. A gente tem que dominar todo o ciclo. Sem delongar mais, eu acho que eu respondi. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Vou fazer agora duas perguntas que foram encaminhadas aqui para o Pablo, do Ministério da Fazenda. Primeira, do Marcelo Feital. Apesar de o Brasil não ser membro da OCDE, sabe-se que aproveita em tratados com outros países alguns dispositivos do modelo de convenção da OCDE para evitar bitributação internacional, sugerida por aquela organização. Pergunta, e não obstante ao interesse fiscal de arrecadação que mantém o Estado e ao fato da alíquota de IPI depender da lei, haveria possibilidade da Fazenda propor e efetivamente aplicar desoneração tributária para empresas estrangeiras, desde que estas aceitem fazer transferência tecnológica de forma a propiciar uma aceleração em pesquisa e desenvolvimento para as próprias empresas brasileiras de tecnologia? E a segunda, do engenheiro Luiz Alberto de Matos. Considerando que a fixação de tecnologia compreende, junto com a produção e conteúdo local, laboratórios de ensaios e testes e a certificação de conformidade, quais as ações programadas nesta área?
Alô. Como o senhor analisa que deveriam ocorrer as ações governamentais em relação à necessidade do aumento do percentual de investimento do PIB para a área de defesa, visto que há uma necessidade de investimento em outras áreas, como saúde e educação, visando a conciliação de áreas igualmente importantes? E mais uma, a importância de se investir em pesquisa, inovação e qualificação por todos, mas considerando o crescimento exponencial do Brasil no âmbito econômico, o que de fato inviabiliza o aumento de tais investimentos? Inviabiliza. A primeira pergunta diz respeito à desoneração de empresas estrangeiras. Aí eu não entendi bem o que quer dizer com desonerar a empresa estrangeira. O que eu posso dizer, eu não consigo desonerar uma empresa que está sediada no exterior, porque isso é responsabilidade do fisco de onde a empresa está localizada. O que eu faço é o seguinte: a desoneração ela é dada para a empresa com sede no Brasil, independentemente do capital. Na nossa lei, qualquer empresa instalada no Brasil sob nossas leis, ela é considerada brasileira, independentemente do capital. Em alguns regimes, produtos importados são desonerados, como eu mostrei na minha apresentação, e a razão, por exemplo, o IPI, importação, ele é desonerado de alguns produtos importados em alguns regimes. Por quê? Muitas vezes porque não há similar nacional, mas também porque o processo de absorção tecnológica envolve, a princípio, como eu falei, alguma importação. Eu acho que não dependeria de nenhum acordo de bitributação, a gente tem desonerado nessa linha. Bom, essa é a resposta que eu tenho. A segunda pergunta que eu tenho é uma pergunta que independe um pouco da vontade do Ministério da Fazenda, porque está envolvido um processo político, e é uma pergunta bastante pertinente: como que nós esperamos aumentar os gastos de defesa, consideradas todas as prioridades e as necessidades brasileiras? Bom, nos últimos anos, eu mostrei no último slide da minha apresentação, nós temos aumentado consideravelmente os investimentos em defesa. É claro que a definição de prioridade ela é dada no âmbito político, e a política está aí justamente para conciliar interesses divergentes. Do ponto de vista das condições para que essas prioridades sejam estabelecidas, o que o Ministério da Fazenda tem feito é manter a responsabilidade fiscal. Porque sem dinheiro ou sem estabilidade econômica, não sequer se define prioridades. E do ponto de vista da receita,